Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso bloco de resolução de exercícios de direito notarial registral e essa é a nossa última aula, a aula em que vamos tratar sobre as disposições da 9492. Então, vamos aí a partir do artigo 21º. A Lei 9492, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, dispõe que, aí eu já vou compartilhar aqui com vocês as disposições da Lei 9492 e nós vamos acompanhando. Então, vamos lá. Lei 9492 de 1997 e vamos lá. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo o referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Então, Elisa, você está em Rio Preto. A cidade próxima aí, você já me falou. Catanduva, Araraquara. Araraquara. Então, você saiu de... Tem várias. Você saiu de Rio Preto e foi a Araraquara. E lá você pagou com um cheque. O lugar do pagamento é Araraquara, mas o lugar do domicílio é o seu, é Rio Preto, é o lugar da sua sede bancária aí. Então, ele pode ser protestado no lugar do pagamento, ele pode ser protestado lá em Araraquara, como ele pode ser protestado também aí em Rio Preto, correto? É isso. Então, vamos lá. Onde nós temos aqui, no artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo o referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Ótimo. O atendimento ao público será no mínimo de 8 horas diárias, falso, porque a Lei 9492 ela diz isso. Artigo 4º, 6 horas diárias. 3. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Exatamente, é o parágrafo único do artigo 5º, Elisa. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Perfeito, é o caput. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. É o caput do artigo 5º. Então, portanto, letra C. A C, apenas a assertiva 2 está incorreta. O ato formal e solene pela qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida é definido por lei como protesto. Artigo 1º. Elisa, pode parecer assim, essas questões estão todas muito fáceis, mas assim, mesmo essas questões fáceis, eu gosto de respondê-las porque nós vamos aí já treinando para a nossa prova oral, porque agora todos os concursos em todos os concursos nós temos a prova oral, né? O protesto, o que é o protesto, Elisa? É o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigações originada em títulos e outros documentos de dívida, né? Pode ser um contrato de honorário de advogados, uma sentença judicial, correto? Esses outros documentos de dívida. Portanto, 22, letra C. 23. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado pelo protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. No tocante a esse pagamento, é correto afirmar. Elisa, nós temos agora que nos reportar ao artigo 19º. Então, vamos lá. Tem que ter aí a sua lei. Eu passei demais. Fica aí com a sua lei sempre em mãos. Mas o melhor mesmo é que o Planalto. Você viu as atualizações recentíssimas, né? A gente não consegue acompanhar com o Vatmeco as atualizações. A questão ela traz o caput do artigo 19. Vamos lá. No ato do pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no terceiro dia útil subsequente ao recebimento. Isso é falso.
Esse aí é o parágrafo 2º. No ato do pagamento, o tabelionário de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Então, no ato do pagamento pelo devedor, né? No ato do pagamento, o tabelionário de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao recebimento. Então, a letra primeiro é falso. 2. Quando do pagamento no tabelionato ainda subsistirem parcelas vincendas, será dada a quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante. Isso é verdade, Elisa. É o parágrafo 4º. Quando do pagamento no tabelionato ainda subsistirem parcelas vincendas, será dada a quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante. Ok. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito um tabelionato de protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços. Parágrafo 1º, Elisa. Parágrafo 1º. E, por fim, quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo 3º. Então, apenas as assertivas 2, 3 e 4 estão corretas, 23, letra D. 24. Assinale a alternativa incorreta. O cancelamento do protesto não poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente. Essa prova aqui, ela foi... o cancelamento do protesto não poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente. Enfim, essa questão é um pouco... porque, de fato, quem promove o cancelamento do protesto, essa questão foi um pouco conturbada, né? Essa assertiva. A letra A foi considerada incorreta. Porque o juiz corregedor permanente ele não cancela. Olha o raciocínio. Ele ordena o cancelamento. Faz sentido isso? Mas eu acho que essa é a forma melhor de ser interpretado. Porque quando o cancelamento do protesto não poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente, você pode ler o seguinte: o cancelamento do protesto poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente. Vamos lá no 26, parágrafo 3º, Elisa. O cancelamento do registro do protesto será efetivado por determinação judicial. E nós sabemos que essa questão, eu vou ser sincero, ela é uma questão maldosa. Porque a atuação do juiz corregedor permanente, ela não é judicial, ela é administrativa. Concordam? Mas a letra A foi considerada incorreta e essa questão não foi anulada. O cancelamento do protesto não poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente. Não faz sentido isso. Isso está certo, mas foi considerado incorreto. Letra B. Das certidões do tabelionário de protesto não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Isso é verdade. É melhor nós irmos pelas que são verdadeiras. Parágrafo 2º do artigo 27. Né? O artigo 27 ele inaugura o capítulo 11, que vai tratar das certidões e informações do protesto, e ele traz no caput a seguinte norma, regra. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis, no máximo, que abrangerão um período mínimo dos 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Parágrafo 2º. As certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. É possível o protesto de contrato de honorários advocatícios, isso é verdade. O fundamento dessa disposição, Elisa, nós encontramos lá no Estatuto da OAB, que é a Lei 8906. Lei 8906. Estatuto da OAB, vamos lá. Não, eu vou voltar aqui porque eu não gosto. Eu gosto de vir aqui no Planalto. É o artigo 24. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordado com o concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado são recebidos por sucessores. Parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. É possível protesto de honorários advocatícios? Sim. Artigo 24, ele traz exatamente isso. Ok. E letra D. O tabelião de protestos pedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis, no máximo, que abrangerão um período mínimo de 5 anos anteriores. Exatamente, é o parágrafo... não, esse aqui está aqui no artigo 26. Artigo 27, caput, perdão. É o 27. É o caput. O tabelião de protestos pedirá certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis, no máximo que abrangerão um período mínimo de 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Ponto. Mas a letra A, enfim, continuamos. Provavelmente há essa disposição no Código de Normas do Amazonas. 25. Assinale a alternativa correta. Os tabeliães de protesto de título são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem por culpa ou dolo pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Sim, esse é o artigo 38, que já em 97 estipulava essa regra que veio agora, né, para 8935. Dos emolumentos, não, é o artigo 37, não, é o artigo 38. Os tabeliães de protesto de títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, é a redação original da lei. Pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, é assegurado o direito de regresso. Artigo 38. B. Pelos atos que praticarem em decorrência da lei, os tabeliães de protesto perceberão diretamente do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual. Absolutamente falso, né? O artigo 37, ele vem falando dos emolumentos e ele define que, pelos atos que praticarem em decorrência dessa lei, os tabeliães de protesto perceberão diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado. Letra C. No tabelionato de protesto, não poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas. Esse é o parágrafo 1º, né, do artigo 37. Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no tabelionato. Ótimo. Agora parece que não funciona mais assim, né? Agora, mas essa alteração deveria estar na lei, né? Não, mas vamos ficar aqui com o que temos na lei. A lei continua com essa disposição. Artigo 37, parágrafo 1º. Poderá ser exigido o depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no tabelionato. É porque agora os emolumentos são pagos pelo devedor, né? E aí ficou mais barato para o credor praticar o protesto. Mas depois eu vou verificar onde se encontra esse dispositivo. Se é num provimento do CNJ, enfim. Porque na lei continuamos com o artigo 37, parágrafo 1º. Letra C. No tabelionato de protesto não poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas. Está falso. A letra C está falso. Portanto, e letra D. No tabelionato de protesto, o ato de digitalização e gravação é gratuito. O parágrafo 3º diz que serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. Então, aqui, bem atentos aí à letra da lei. A letra A está certa, B, C e D em dissonância com a lei. 26. Assinale a alternativa incorreta. No tabelionato de protesto, o prazo de arquivamento é de 3 anos para livros de protocolo e de 10 anos para os livros de registro de protesto e respectivos títulos. Agora eu me lembro do 36, Elisa. E aí é verdade, eu me lembrei disso aí, 36.
Se você falar, é 3 e 10, 36. É o artigo 36, exatamente. Letra A está certo. No tabelionário de protesto, o livro de protocolo deverá ser escriturado mediante processo manual. A maldade é esse verbo, não é deverá, é poderá. O artigo 32, ele fala, o livro de protocolo, ele poderá ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações: número de ordem, natureza do título ou documento de dívida, valor apresentante, devedor e ocorrências. 32, a letra B está incorreta. A letra C está correta. Os livros de registros de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião ou seus substitutos, ou ainda por escrevente autorizado, com suas folhas numeradas e rubricadas. Esse aqui é o artigo, é o parágrafo único. E esse não é o 33? Ah, tá. Exato, Elisa. É o caput do artigo 33. Muito obrigado, Elisa. E, por fim, no tabelionato de protesto, a escrituração do livro de protocolo será diária, contando do termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário do encerramento. É o parágrafo único, né? Este, né? É o parágrafo único do artigo 32, né? Ótimo. Parágrafo único do 32. Muito obrigado. 27. Continuamos a 9492. Então, lá a questão 26 está incorreta, a letra B. 27. É para marcar a correta. O cancelamento do registro do protesto, fundado em outro motivo, que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado de ofício ou por determinação judicial, isento de pagamento dos emolumentos devidos ao tabelião. Falso. Elisa, o 27, parágrafo 3º, ele fala exatamente isso aqui. Nós já tínhamos lido ele. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo, que não no pagamento do título ou documento da dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos emolumentos devidos ao tabelião. Letra B. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Exato, Elisa. É o 26, parágrafo 4º, ipsis literis, essa é a resposta. Quando da extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Ótimo. O cancelamento do registro do protesto deverá ser feito pelo tabelião titular. Nós já vimos que não, porque pode ser pelo o livro, né? O livro pode ser aberto, encerrado, mas o cancelamento também pode ser pelo titular, pelos substitutos ou por escreventes autorizados. Assim como a abertura do livro, o encerramento, o cancelamento pode ser feito por substitutos e por escrevente autorizado. A verbação de retificação de erros materiais pelo serviço deverá ser a requerimento do interessado sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos e com pagamento dos emolumentos devidos. Deverá ser a requerimento do interessado? Não. Falso. É no 25 caput, parágrafo 2º, não é? Poderá ser efetuada de ofício ou requerimento sob responsabilidade, sim. O falso não... pagamento dos emolumentos. Não são devidos emolumentos pela verbação. Não são devidos emolumentos. 27, portanto, letra B. 28. Assinale a alternativa correta. Não é possível o protesto das certidões de dívida ativa das autarquias municipais. Isso é falso. O parágrafo único do artigo 1º, ele diz que incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa. Eles tomam muito cuidado, eles trocam a palavra certidão por inscrição. Inscrição é um passo anterior à certidão. É um evento que não se confunde com a certidão. É maldoso essa troca de palavras. Letra A, falso. Artigo 1º, parágrafo único. Tratando-se de cheque, deverá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento?
Isso é falso, porque é lugar do pagamento ou lugar do domicílio do emitente. Nós já vimos isso, artigo 2º, né? A letra C. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela. Isso aqui me soa como o artigo 3º. Vamos acompanhando aqui. Essa é a resposta. Inclusive, compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados a protocolização, a intimação, o acolhimento, a devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma da lei. Perfeito, artigo 3º, sim. E aí ele fala, a letra D, somente no caso, em casos de fundamentado, somente nos casos que é fundamentada por decisão judicial? Não, a letra D está falsa, também tem fundamento o artigo 3º. Questão 29. O cancelamento do protesto será solicitado ao tabelião por qualquer interessado. Ponto. Assinale a alternativa correta em relação aos documentos que, quando apresentados, permitem a efetivação do cancelamento. Cópia autêntica por tabelião de notas do título de crédito ou documento de dívida protestado. Espera aí. Não, isso aqui não faz o menor sentido. Elisa, na verdade, isso aqui está no Código de Normas de Minas Gerais, mas é ótimo. A gente vai consultar essas disposições. Então, vamos lá no Código de Normas Extrajudiciais. Nós temos aí o nosso código já em Minas de 2020, saído do forno, né? Espera aí. Elisa, você não pode ser ouvidade, você se cadastrar aí para participar das eleições, hein? Se é que você não, já tem a pontuação das eleições. Professor, é que eu não posso trabalhar sem a vacina, né? Ah, isso é verdade. Uhum. Tem que esperar a vacina. Vamos lá. Esse artigo é o 372. Artigo 372. Ó. Do cancelamento do protesto, diz o artigo 372 do Código de Normas de Minas Gerais. O cancelamento do protesto será solicitado ao tabelião por qualquer interessado mediante apresentação do título de crédito ou documento de dívida protestado, cuja cópia ficará arquivada. Declaração de letra inciso 1, ele fala. A letra A fala, cópia autenticada por tabelião de notas? Não, é o título original. Falso. De declaração de anuência firmada pelo credor originário ou por endosso translativo enviado por meio. Ele fala endosso mandato? Não, endosso translativo da declaração de anuência firmado pelo credor originário ou por endosso translativo. Letra B, falso. Declaração de anuência firmada pelo apresentante? Não, credor, seja ele originário ou por endosso translativo. E o terceiro, por ordem judicial de cancelamento, 29, letra D. Muito boa a questão. Você tem que estar bem a par aí das disposições do Código de Normas. Questão 30. Conforme dispõe a Lei Federal 9492, compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados, exceto protocolização de títulos e de outros documentos de dívida, certo, intimação dos devedores, lavrar e registrar o protesto, tudo aqui nós temos no artigo 3º, né? A manutenção dos registros de protestos lavrados e cancelados, averbados, junto aos bancos de dados das entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção do crédito. Isso é falso. A manutenção dos registros de protestos lavrados e cancelamentos. O artigo 29, ele fala... Não. Artigo 20, o que temos é no artigo 29, o artigo 3º. O que temos é o artigo 3º. O artigo 29, ele diz que os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção do crédito
certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. A letra D é o exceto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nosso intervalo de 5 minutinhos, 5 a 10 minutinhos, e nós já voltamos para a nossa segunda parte, são questões fáceis e que nós vamos vencê-las ainda hoje, agora mesmo, tá? Então até daqui a pouco, Elisa. Então voltamos para a nossa gravação. Estamos aqui, então, questão 31. De acordo com a Lei 9492, de 10 de 97, deixa eu tirar esse livro aqui, que define competência, regulamento de serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, assinale a alternativa correta. O atendimento ao público no tabelionato de protestos será no mínimo de 5 horas diárias. Falso, 6 horas. Já vimos isso. Vamos lá, voltar aí para a nossa lei. Vamos compartilhá-la. 9492. É o artigo 4º, não é, professor? É o artigo 4º. 6 horas diárias. O atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Ok. O protesto será registrado dentro de 3 dias corridos falsos, são 3 dias úteis, contados da protocolização do título ou documento da dívida. Esse é o artigo 12, Elisa. Artigo 12, 12º. Aqui. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis da protocolização do título ou documento de dívida. Na contagem de prazo para o registro do protesto, inclui-se o dia da protocolização e exclui-se o do vencimento. Artigo 12, parágrafo 1º. Exclui-se o dia da protocolização. Artigo 12, parágrafo 1º. Inclui-se o do vencimento. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo, acompanhando aí, Elisa, 12, parágrafo 1º, né? Agora vai ser o 13, né? É o 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia subsequente. Ok. Essa contagem de prazo aí você tem sempre que analisar os códigos estaduais, porque elas têm algumas especificidades a depender do estado. Em 2016, o STF julgou ser constitucional o protesto das certidões da dívida ativa. Em relação ao assunto, analise as alternativas às afirmativas seguintes. São títulos sujeitos a protesto às certidões de dívida ativa da União, dos Estados do DF e dos municípios, excetuando-se as respectivas autarquias e fundações públicas. Isso está falso, não, porque as autarquias e fundações públicas, elas estão incluídas. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos estados, do DF, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Artigo 1º, parágrafo único. A primeira é falso. Essa questão é de onde? É da Consulplan de Minas Gerais. As certidões de dívida ativa poderão ser recepcionadas para protesto em meio eletrônico, sendo suficiente a remessa dos dados essenciais no layout utilizado na central de remessa de arquivos eletrônicos, ficando dispensada a remessa de qualquer imagem, cópia do documento digitalizado ou anexo. Isso é verdade, Elisa, é o artigo 338. Eu, como estou aqui com o Código de Normas de Minas Gerais, vamos lá. Ao artigo 338. As certidões de dívida ativa poderão ser recepcionadas para protesto em meio eletrônico, sendo suficiente a remessa dos dados essenciais no layout utilizado na CRA, Central de Remessa de Arquivos Eletrônicos, ficando dispensada a remessa de qualquer imagem, cópia de documento digitalizado ou anexo. 3.
Então, a 2 está certa. 3, vamos lá. Os valores devidos na apresentação e distribuição a protesto de documentos de dívida pública serão pagos exclusivamente pelo devedor no ato elisivo do protesto ou quando protestado o título ou documento no ato do pedido de cancelamento do seu respectivo registro, observado os valores vigentes à época deste pedido. Mas não tem 50% não. Está verdade até. Elisa, você lembra que eu te falei que o artigo 236, ele define as regras constitucionais. Nós temos o parágrafo 2º, que é regulamentado pela 10.169, que é uma lei de normas gerais, é uma lei federal. E cada estado, então, vai tratar dos seus emolumentos com uma lei estadual específica. Em Minas Gerais, é a lei 15.424. Então, vamos lá. Olha só. No seu artigo, aí nós temos a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, de que trata o 277 da Constituição do Estado, recolhimento da taxa de fiscalização e forma de compensação, concernente aos atos, obedecerão às disposições dessa lei. Ótimo. Vamos lá no artigo 12A. Aqui, ó. Os valores devidos na apresentação, Ctrl+. Deixa eu aumentar aqui, porque a gente... Sim, eu preciso de um óculos, Elisa. Eu estou ficando com dor de cabeça ultimamente, por causa de forçar a visão. A gente vai achando que vai conseguindo ler, né? Os valores devidos na apresentação e distribuição a protesto de documentos de dívida pública, esse é o de dívida pública, serão pagos exclusivamente pelo devedor no ato elisivo do protesto, ou seja, né, quando ele faz o pagamento, ou quando protestado o título ou documento no ato do pedido de cancelamento do seu respectivo registro, observados os valores vigentes à época desse pedido. Ótimo. Exatamente. Ok. Então, a letra 3 está falsa porque ela está em desacordo com 12A. Os registros de protesto das certidões de dívida ativa deverão ser lavrados no mesmo livro destinado aos registros de protestos dos demais títulos e documentos de dívida. Isso é verdade, Elisa. Isso é verdade. Se você observar, está no 408 do Código de Normas. Por isso que é imprescindível estudar a fundo o Código de Normas do Estado, né? 408. Vamos lá. Não, peraí, passou. 412, 411, 410, 408. Aqui, ó, dos livros e arquivos. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco de dados, banco eletrônico de dados. Os livros serão abertos e encerrados pelo tabelião oficial de registro ou seus substitutos, ou ainda por escrevente autorizado com suas folhas numeradas. Os termos de abertura e encerramento terão suas datas coincidentes com a data do primeiro e do último registro lavrado no livro, respectivamente. O registro dos protestos lavrados será escriturado em um mesmo livro, independentemente do tipo de protesto, inclusive para fins falimentares. Ponto 408. Portanto, 2 e 4. Questão de 2017. O nível da prova. Alto, né? Assim, se você estiver estudando, tem que estar estudando e com tudo na ponta da língua, hein? 2 e 4. 33. Dispõe a 9492 que o registro do protesto e seu instrumento deverão conter, exceto, nome do credor e endereço. Isso é verdade, é o exceto. Vamos lá na 9492. É o artigo 22. Peraí. Artigo 22. Ó,
Beleza? Aqui no 22 nós temos todos os itens que deverão conter obrigatoriamente no protesto. Eu já fiz, já preparei o material para gravar um curso, que é um curso de peças práticas do protesto, do RCPN. O de notas foi aquele que nós fizemos, mas eu tenho do protesto do RCPN. Então, quando nós fizermos o nosso curso aí de peças práticas do protesto, nós vamos lavrar o protesto. Então, eu passo uns mnemônicos para que, quando você se deparar com uma peça em que se pede para se lavrar o registro do protesto, você sabe exatamente o que você deve seguir. Você tem que, por exemplo, passar aqui pelo artigo 22. O registro do protesto e o seu instrumento deverão conter, aí vai, data e número de protocolização, tudo isso, né? Nome do apresentante e endereço, reprodução ou transcrição do documento, das indicações feitas pelo apresentante, declarações nele inseridas, certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas, indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas, a aquiescência do portador ao aceite por honra, nome e número do documento de identificação do devedor e endereço, data, assinatura do tabelião de protesto, de seus substitutos ou de escreventes autorizados. B, correto. Nome, número é o 7º. A aquiescência do portador ao aceite por honra é o 6º. Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas. 6º. Não. Indicação dos intervenientes. É o 5. É o 5º, Uhum. 34. Havendo mais de um tabelião de protesto na mesma localidade, letra A, será competente, portanto, 33, letra A. 34. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será competente o tabelião de protestos mais próximo do domicílio do credor falso. A prioridade será do tabelião com maior idade, falso. Será obrigatório a prévia distribuição dos títulos. Sim, é o artigo 7º. Deixa eu colocar aqui para ficar maior. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionário de protesto de títulos. Ok. 35. Quando o pagamento de uma dívida, portanto, 34, letra C. 35. Quando do pagamento de uma dívida por título protestado, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento? Sim, é o artigo 19, parágrafo 2º. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. No ato do pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Ok. Ótimo. 35, letra A, com fundamento no artigo 19, parágrafo 2º. 36. As intimações e editais correspondentes a documentos prestados e ordens de cancelamento deverão ser conservados em arquivo pelo menos durante o prazo de... Não, 1 ano. Sim, é o artigo 35. O tabelião de protestos, ele arquivará as intimações, os editais, os documentos apresentados para averbação no registro de protestos e ordens de cancelamento, mandados, solicitações, etc. Os arquivos deverão ser conservados pelo menos durante os seguintes prazos: 1 ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento. 1 ano. Então, 36 está certo. Questão 36 é letra D. Artigo 35, parágrafo 1º, inciso 1. 1 ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamentos. 6 meses para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal. 1 ano é protestado e ordem de cancelamento, porque as intimações e editais, eles permanecem. 1 ano é para protestado e ordem de cancelamento. E 6 meses para os pagos ou retirados além do tríduo legal.
e 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores para solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos dos títulos e documentos de dívida. 37. Poderão ser fornecidas certidões de protestos não cancelados. Letra A. A quaisquer interessados mediante solicitação oral em balcão de atendimento, somente ao devedor, somente ao credor, a quaisquer interessados, desde que requeridos por escrito. Letra D. Esse é o artigo 31. Artigo 31. Artigo 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos não cancelados a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito. Artigo 31. 38. As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, no caso de pessoas, portanto, a 37 é a letra D. 38. As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, no caso de pessoas físicas, deverão obrigatoriamente indicar nome do devedor e seu número no registro geral RG, constante da cédula de identidade, ou seu número no cadastro de pessoas físicas. Isso é verdade. É o artigo 27, parágrafo 1º. As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número no registro geral, constante da cédula de identidade, ou seu número no CPF, se pessoa física, e o número de inscrição no CGC, que era os antes, né? Era a nomenclatura atribuída. Hoje nós falamos CNPJ. Se pessoa jurídica, cabendo ao apresentante do título para protesto fornecer esses dados sob pena de recusa. Nome do devedor, endereço do credor, falso. Endereço do devedor, falso. Endereço eletrônico e telefone de contato do devedor, todas falsas. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis, no máximo, que abrangerá um período mínimo de 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. As certidões pedidas pelos serviços, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar o nome do devedor, RG, CPF e CNPJ, cabendo ao apresentante do título fornecer esses dados sob pena de recusa. Ótimo. Então, é só o inciso 1 verdadeiro. Apenas a assertiva 1 está correta. 39. Sobre o registro do protesto, é incorreto afirmar: o protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou devolução. Isso é verdade. Isso é verdade. Elisa, esse é o artigo 21. Porque nós temos os 3 tipos, né? Nós temos o protesto por falta de aceite, o protesto por não devolução e o protesto por falta de pagamento. Elisa, você sempre tem que ter em mente esses 3 tipos, viu? São os 3 tipos de protesto. O protesto será tirado por falta de pagamento, por falta de aceite ou por falta de devolução. E o parágrafo 1º ele diz que o protesto por falta de aceite ele somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. E o parágrafo 2º, que é sempre, né, após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Ok. O deferimento do processamento de concordata impede o protesto? Isso é incorreto, não impede, é o artigo 24. Nós falamos sobre isso. É o artigo 24. Ok. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Sim, sim, isso é verdade. Contra o sacado, esse é o artigo 21, acho. Agora é o 21 de novo, né? Parágrafo 5º. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante, né? Ok.
Tudo bem. Então, o sacador, ele emite a ordem, a letra de câmbio, e ele entrega àquela pessoa que é o beneficiário. O beneficiário ele se dirige ao banco e esse banco é o sacado. E para que haja o pagamento, né, para que se tenha o pagamento do beneficiário, é necessário que o sacado, contra quem a ordem foi expedida, ele aceite. Se ele não aceita, você não pode tirar protesto por falta de pagamento, né, se ele não aceitou a letra de câmbio. Mas você pode tirar por falta de aceite. Não pode? Pode. No artigo 21, você faz por falta de aceite. Então, a letra C é correto. Os devedores, assim compreendidos, emitentes de notas promissórias e cheques, e os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro do protesto. Isso é verdade. Aqui no artigo 21 também, é o parágrafo 4º. Parágrafo 4º, Elisa. Os devedores, assim compreendidos, os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicado, e eles sempre trocam isso, mas é fácil, né? Quem emite a nota promissória, Elisa, vou emitir uma nota promissória porque eu vou prometer pagar a você. Portanto, você me emprestou um dinheiro e agora você é a credora, né? Então, quem emite a nota promissória é o devedor, né? Quem emite o cheque é a mesma coisa, é o devedor. E o sacado da letra de câmbio é o devedor e o sacado é na duplicata, porque a duplicata é um título de crédito emitido pelo credor, né? Então, isso é interessante. Bem como os indicados pelo apresentante ou credor, como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Então, está certo. E, por fim, a última questão, para nós encerrarmos aí o nosso bloco de direito notarial e registral, vamos lá. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente. Eu acho que aos tabeliães de protesto é o artigo 11. Eu excluí, professor, autenticar cópias, porque aí não é privativo deles. Exatamente, porque você... não, é esse artigo 11? Não. Eu acho que é na 8935. É o artigo 3º, né? Dessa lei. 9492 é o artigo 3º. Artigo 11 deve ser da 8935. Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. Artigo 3º consta, né? Autenticar cópias, não. Intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los. Elisa, eu acho que essa resposta ela é melhor na Lei 8935. Eu também acho, professor. Eu só eliminei autenticar cópias, porque autenticar cópias é de qualquer notário, né? Na verdade, a resposta está no artigo 11 da 8935. Exatamente. Autenticar cópias, não. Falso. Mas intimar os devedores, inciso 11, artigo 11, 2 da 8935. Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação, 11, 3. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante. 11, 5. 11, 5. Então, 2, 3 e 4, Elisa. 2, 3 e 4. Elisa, então encerramos a nossa aula aqui agora. Essa questão é fundamental no artigo 11. Eu vou parar aqui e para nós conversarmos um pouco.